Aluno da mediação tecnológica, olha eu aqui. Hoje sou eu que estarei com vocês aqui, o professor Beto, que estarei com vocês fazendo essa revisão. O professor Lorismar, nessa aula, ele está trabalhando, nessa aula 8, ele está trabalhando sobre a resistência dentro do Vale do Guaporé. E hoje nós iremos ver, através da atividade, vamos fazer uma revisão sobre esse assunto. Vamos fazer uma revisão bem gostosa, vamos aproveitar aqui para a gente ver como é que se deu esse processo de resistência. Por que aqui? Olha aqui, ó. Daqui é lá no Vale do Guaporé. Por que chegaram negros no Vale do Guaporé? Em que momento da história chegaram negros do Vale do Guaporé? Qual é a relação deles com o Forte Príncipe da Beira? Tudo isso nós iremos fazer essa revisão, iremos ver nessa aula. Na tela de vocês que nós estamos aí na aula 8.2 aqui, que é a nossa aula de revisão, certo? Vamos fazer aqui a revisão aqui. Então, a gente vai falar sobre essa resistência negra do Vale do Guaporé aqui. E a gente já começa por aqui, ó. A resistência escrava, Teresa de Benguela. Teresa de Benguela, ela tem uma história fenomenal. Ela é a rainha do Quilombo do Piolho, ou Quilombo Cariterê. Ela era esposa do Piolho, que era o líder do Quilombo. Com a morte do Piolho, Teresa não só vai ganhar a liderança do Quilombo, como ela vai se unir com as indígenas que estão ali. Nós vamos ver uma mulher liderando. É por isso que Teresa de Benguela, ela vai se tornar líder da resistência da mulher negra no Brasil. O Quilombo do Cariterê, ele ficou ativo até seu total extermínio em 1795, porque ele teve duas incursões, dois ataques. O primeiro ataque, ele conseguiu ainda resistir, se organizaram e voltaram. Aí nós tivemos o segundo ataque. No segundo ataque, ele vai ser exterminado de vez, o Quilombo do Piolho, em 1795, final do século XVIII aqui. O Vale do Guaporé, durante o século XVIII, foram comuns as fugas de escravos e seus ajuntamentos em quilombos. Olha aí, ó. Aí no fundo nós estamos vendo aí uma casa quilombola, e essa resistência negra, ela vai assumir em Mato Grosso caráter de atos individuais de violência e inconformismo. Então eles vão atacar, eles vão dizer, olha, nós não aceitamos ser escravo e nós vamos resistir a essa escravidão. Algumas medidas foram tomadas para combater a possibilidade de rebelião e motins e desordem dos escravos. Desordem, pelo amor de Deus, essa palavra desordem aqui eu tiraria. Os caras queriam a liberdade deles, não queriam ser escravizados, então não seria uma desordem aqui deles. A resistência do Vale do Guaporé, inúmeros crimes e contravenções, os escravos do Guaporé buscavam nas fugas a maneira mais imediata e eficaz de se libertarem do domínio do cativeiro. Então era uma forma de libertação. Essa resistência, a fuga se completam com a formação dos quilombos. Os quilombos, gente, então, eram locais aonde eles iam se refugiar. Algumas comunidades quilombolas ainda remanescentes no Vale do Guaporé. Aqui nós trouxemos só algumas, tá? Mas além dessas, existem outras. Pedra Negra, Forte Príncipe da Beira, Laranjeira, Vale do Guaporé, Rolim de Moura, Santo Antônio, Jesus. Então, são algumas comunidades quilombolas que ainda existem lá naquela região, além de outras fora daquela região do Vale do Guaporé. Então, agora, você irá fazer a atividade que a gente já volta para fazer a correção da atividade. Vamos lá? Agora sim, nessa atividade aqui de sala, atividade que nós trouxemos para vocês, vocês terão a oportunidade de fazer uma pequena revisão e tentar entender melhor a que contexto nós estamos trabalhando. O que significa o Vale do Guaporé? O Vale do Guaporé significa uma região onde, no século XVIII, que vai ser o século de ouro no Brasil, é descoberto lavras de ouro no Vale do Guaporé. Percebam vocês toda aquela questão da capitania do Mato Grosso. A capitania do Mato Grosso, ela é criada em 1748, 2 anos antes da assinatura do Tratado de Madrid.
O Tratado de Madrid, então, ele é assinado e ele define essas novas fronteiras. É por isso que a capitania do Mato Grosso ela tem como capital Vila Bela da Santíssima Trindade, que fica próximo de Costa Marques ali, próximo de Pimenteira, Costa Marques, ali naquela região, Vila Bela da Santíssima Trindade, vai ser a primeira capital do Mato Grosso. Então, o que fazer? Como extrair ouro daquela região? O ouro, então, ele era extraído de uma forma muito artesanal, que era o ouro de aluvião. Então, nada melhor do que trazer mão de obra escrava para extrair ouro. Então, foram trazidas muitas mão de obra escrava para a extração do ouro, mão de obra escrava para a construção da Vila Bela da Santíssima Trindade, foram trazidas muito mão de obra escrava para a construção do Forte Príncipe da Beira. Você estuda sobre o Forte Príncipe da Beira, Sambo Sete, tal. Mas a mão de obra que construiu aquilo dali não foi a mão de obra portuguesa. Os portugueses davam a ideia, e toda a mão de obra era uma mão de obra indígena, era uma mão de obra escrava negra que era trazido para cá. A escravidão indígena, a escravidão negra, ela foi muito forte ali naquela região do Vale do Guaporé. Então, essa mão de obra ela é trazida e é colocada aqui no Vale do Guaporé. Só que as pessoas elas não queriam aceitar essa subjugação. Por não aceitarem ser subjugados à escravidão, essas pessoas elas começaram a fugir do cativeiro, a buscar uma liberdade. Os rios do Guaporé eram verdadeiras estradas que levavam a esse sonho de liberdade. Então, o rio, os seus afluentes, os guaporeanos vão aproveitar para sair dali daquela região. Vão aproveitar para sair, eles vão ter apoio do país vizinho. O país vizinho ali era a Espanha, que hoje é a Bolívia, Espanha ou Bolívia ali. Então, eles vão aproveitar para sair e ter a sua proteção ali naquela região. É assim que se dá esse processo de resistência escrava do Vale do Guaporé. Eles formam verdadeiros quilombos. O quilombo, que naquela região não era Rondônia, era Mato Grosso, o quilombo ali do Cariterê, o quilombo do Piolho, ele vai ser um dos principais quilombos brasileiros. Lá, o escravo ele vai se sentir liberto. Eles vão se juntar com os indígenas também, que estavam passando por processo de escravidão ou dizimação, porque a população indígena ela foi basicamente dizimada do Vale do Guaporé. E eles vão resistir à escravidão. Olha aí a forma de resistência, os quilombos. Na tela de vocês que nós vamos já ver a primeira questão que ela fala justamente sobre isso. Olha aí. Esse quilombo se manteve ativo por quase meio século, desde sua formação em 1552. Pessoal, olha aqui o tanto que ele vai perdurar. Vai ficar 50, 60, 70, 80, 90 até 95, ou seja, ele vai ficar ativo por 43 anos. Não é brincadeira não, gente. Nos primeiros 20 anos ele vai ser dizimado, ele voltou, reformou, nos outros 25 anos ele vai ser dizimado novamente, até seu total extermínio em 1795. Então, os portugueses não queriam, não queremos que esses escravos fiquem libertos, não. Nós estamos falando de Pedra Negra, Santa Fé, Seringueira, Santo Antônio do Guaporé, ou Cariterê ou Piolho. Nós estamos falando de qual quilombo aí, hein, meus queridos alunos? Veja aí na tela de vocês aí. De qual quilombo nós estaremos falando? Vem aqui comigo. Nós iremos perceber que esse quilombo, essas formas de resistência, nós temos comunidades remanescentes quilombolas hoje, que basicamente foram pessoas que ficaram ao longo do Guaporé. Vão dizer, mas professor, os quilombos não ficavam ali naquela região. Não importa. A questão, pela legislação brasileira, se a pessoa se auto-intitula ali e aquela região ali ela tiver algum vestígio da remanescência quilombola, porque o que acontece? Nem todos os quilombos ficavam à margem do Guaporé, porque senão seria muito fácil eles serem capturados. Esses quilombos eles ficavam adentrados dentro do mato, dentro dos igarapés,
longe para não ser descoberto. O que aconteceu? Por que eles vieram para a beira do Guaporé? Porque o Guaporé foi abandonado pelos portugueses. Os portugueses não aguentaram as doenças endêmicas que o professor Lorismar já falou com vocês. As doenças endêmicas do Vale do Guaporé, elas matavam as pessoas. A perspectiva de vida das pessoas era de 9 meses, só para você ter uma ideia. Perspectiva de vida do Vale do Guaporé. As doenças endêmicas eram muito fortes dentro do Vale do Guaporé. Então as pessoas, elas fugiam dali para não serem mortas dessas doenças. E abandonaram. Então aí os quilombos que estavam afastados, eles puderam vir para a beira do rio, do principal rio, que é o Rio Guaporé. Nós estamos falando ali, nessa questão aqui, na tela para vocês, o quilombo do Piolho, com certeza. Vamos para a próxima. No Vale do Guaporé, as fugas eram multiplicadas pela atração exercida pelas fronteiras. Aproveitando das constantes divergências entre as coroas, muitos escravos buscavam a liberdade fugindo para a vizinha colônia. Nós estamos falando da Espanha ou Bolívia, portuguesa ou espanhola, boliviana ou portuguesa, portuguesa ou argentina ou Paraguai. Meus queridos alunos, vem cá comigo, vem cá comigo. Quando nós falamos dessas fugas, olha aqui o Forte Príncipe da Beira. Sabe o Forte Príncipe da Beira aqui, do outro lado do rio, o que é? Para quem mora aí é fácil saber, né? Mas para quem não mora aí não sabe. Do outro lado, tá vendo aqui o Vale do Guaporé? O Vale do Guaporé, aqui, o Guaporé, o rio Guaporé, de um lado fica o Brasil e de outro lado fica a Bolívia. Hoje nós conhecemos como Bolívia. Mas naquele momento não existia a Bolívia. No século XVIII ainda não existia a Bolívia. A Bolívia ela vai aparecer no século XIX, com a independência da América Espanhola. Do outro lado do rio ficava a Espanha. E esse conflito entre as coroas portuguesas e espanholas, inclusive, é construído um forte príncipe da beira por causa desse conflito, pelo motivo deste conflito. Alguns quilombolas fugiam para essa região para se refugiar, para ter guarida, para poder ter proteção. E lá, os espanhóis aceitavam eles, viravam agricultores. Os espanhóis não estavam muito interessados com o processo de escravidão ali naquela região, mas queriam que eles trouxessem a técnica que eles tinham no Brasil, de plantio de cana-de-açúcar, de plantio de outros alimentos que eram praticados pela coroa portuguesa. E eles traziam, e eles estavam ali, eles se sentiam protegidos. Então os portugueses não podiam invadir também as terras espanholas, senão iriam causar um conflito. Por isso que a questão correta é a letra, na tela para vocês, é a letra A. Espanha ou Bolívia. Naquele momento era chamado de Espanha e hoje é chamado de boliviana, aí, da região boliviana, a vizinha colônia boliviana, que era, naquele momento, a colônia espanhola. O pessoal, não, portuguesa e espanhola. Não, como é? Se é portuguesa, não é espanhola. É boliviana ou portuguesa? Não, boliviana não era portuguesa. Portuguesa e argentina? Não, nem fazemos fronteira com a Argentina aqui, essa região. Argentina e Paraguai também não. Então, letra A é a questão correta. Vamos para a terceira. A terceira, como mecanismo de resistência, as fugas se completavam e se configuravam na fase mais concreta estudada dos processos de resistência ao cativeiro, como formação de quilombos, redutos, aldeias, vilas ou comunidades. E aí eles formavam quilombos, eles formavam redutos, eles formavam aldeia, vila ou comunidade. Essa é mamão com açúcar, meu querido aluno. Essa é mamão com açúcar. Uma das maiores resistências. Pergunta para vocês, rapidinho aí, um quiz, rapidinho. Qual foi o maior quilombo do Brasil? Qual foi o maior quilombo do Brasil? E quem foi o líder desse maior quilombo? Tem um aluno que já respondeu aí, olha aí, já responderam aqui. Os computadores já acusam a resposta de alguns alunos aqui. Pois é, quilombo de Palmares, que tem Zumbi do Palmares. Ali, Gangazumba, Zumbi, os líderes do quilombo
de Palmares, que foi o maior quilombo brasileiro. Mas aqui nessa região de Mato Grosso, o quilombo do Piolho ele vai ser o maior de todos, o mais importante. Vai ter a mulher como líder ali, Teresa de Benguela, uma figura emblemática, uma líder quilombola. Questão correta aí na tela para vocês é a letra A. Quilombos formavam os quilombos. Agora eu pergunto para vocês, agora é a hora de vocês responderem. Cite nome de algumas comunidades quilombolas oficializadas. Que foram oficializadas. Vem cá comigo. Vem cá. Um dos grandes estudiosos, o professor Marcos Domingues Teixeira, da Universidade Federal de Rondônia, ele começou a fazer um estudo ali naquela região. Através dos seus estudos, algumas comunidades passaram a ser reconhecidas como comunidades remanescentes quilombolas. Há 30 anos ele pesquisa ali aquela região. Recentemente ele está pesquisando Porto Rolim de Moura, lá do Guaporé, aquelas comunidades pluriétnicas ali. Essas comunidades elas se formavam ao longo do Guaporé e hoje elas já são reconhecidas, algumas delas são reconhecidas, outras estão em fase de reconhecimento, mas nós temos aí em torno de 9 na atualidade para vocês. Nós trouxemos aqui algumas para até não fazer confusão, tudo, vocês vão estudar algumas que já estão no livro, mas na recente pesquisa elas já apontam mais do que essas que nós trouxemos aqui para vocês, tá bom? O professor Lourismar colocou aqui para vocês. Na tela para vocês. Olha aí, ó. Nós estamos falando aqui sobre Pedra Negra, Forte Príncipe, Laranjeira, Vale do Guaporé, Rolim de Moura do Guaporé, Santo Antônio, Jesus. Então, são algumas comunidades quilombolas. Mas nós temos lá em Pimenteiras algumas sendo estudadas, nós temos em outras regiões algumas sendo estudadas que são comunidades quilombolas. Queridos alunos, o que nós podemos tirar dessa aula? Nós estamos vendo que o escravo, ele foi trazido aqui também para o Vale do Guaporé, para essa região aqui, essa região onde tem o Forte Príncipe, onde tem a festa do Divino, essa região onde tem as desovas, os quilônios, nós temos aqui essa região belíssima, riquíssima. Eu sou apaixonado pelo Vale do Guaporé. Eu, particularmente, sou apaixonado por aquela região. Oh, meu Deus do céu, não pude ir no festival de praia em Curralinho, lá na praia de Costa Marques, que é uma maravilha. Não pude ir, minha professora, colega, me chamou para ir na pescaria lá, pesca esportiva lá em Pimenteiras, pesca e solte lá em Pimenteiras. Também não pude ir. Mas essa região, ela teve comunidades quilombolas que foram uma forma de resistência à escravidão. Essa mão de obra que ela foi trazida para construir o Forte Príncipe, para extrair o ouro, ela resistiu. Resistiu através dos quilombos. E é isso. Nós precisamos entender que Rondônia ele é formado por essa miscigenação de povos. Povos que aqui existiam, o indígena, que também foi escravizado e dizimado. Povos trazidos, que foram os escravos negros. E povos que vieram explorar, os portugueses e espanhóis que exploraram aqui essa região. Mas eu aguardo vocês numa próxima aula. Até lá!